Olá, crianças! Vamos lá para mais uma reflexão pequenininha até a gente chegar na nossa Páscoa? Vamos? Bom, hoje eu vou fazer uma recapitulação do que a gente já viu, né? E aí chegar no que tá acontecendo aqui nessa cena de hoje, tá bom? Então, Jesus chegou em Jerusalém, certo? Depois disso, então, ele chega no templo e ele vê aquela bagunça e quebra tudo mesmo e fica muito aborrecido com o que está acontecendo lá na casa de oração, no templo. Bom, e aí depois disso que ele coloca tudo abaixo lá, os sacerdotes ficam assim ainda mais irritados com eles. Quem eram esses sacerdotes? Eram os religiosos da época, né? Tinham os anciãos, os sacerdotes, e aí eles não queriam, não gostavam daquele movimentação toda, porque o povo, ele gostava muito de Jesus, né? Por que eles gostavam muito de Jesus? Porque a palavra de Jesus, ela era viva, né? Então, Jesus fazia muitos milagres e ele continuava fazendo. Então ele chega no templo e aí naquele templo lá ele tá lá falando com o povo e ele continua curando, ele pega as pessoas que estão feridas, que estão doentes e ele cura essas pessoas, né? Homens que não andam mais, foram muitos milagres. Jesus faz eles andarem de novo, tá? Quem não conhece a história de Jesus, ele fez muitos cegos, né, verem de novo. Então isso aconteceu também. Pessoas que se arrependiam, né, que confessavam seus pecados e queriam viver uma vida santa, justa, pela pregação de Jesus, né, porque eles entendiam que Deus tinha algo muito melhor, né. Então, Jesus continuava a pregar e a falar da palavra de Deus sobre a salvação e para que ele veio na terra e o que Deus tinha para nós. Bom, o que a gente pensa? Que os religiosos da época, eles deveriam receber Jesus, ele era o Filho de Deus, certo, Luiz? Certo. Isso seria o certo, né? Justamente os religiosos que não gostavam daquela movimentação por causa de Jesus, né? Então era como se eles sentissem um pouco de ciúme de Jesus, Talvez. né? Talvez. E também porque o povo dizia o quê? O que o povo falou na hora que Jesus chegou em Jerusalém? Que eles queriam que ele fosse rei. E aí eles ficaram mais bravos ainda, mais nervosos. E aí Jesus então tá lá no templo com aquele povo. Aí ele vai ler um textinho pra gente, pra ver o que estava acontecendo lá naquele dia. Vamos ver. Esse texto tá em Lucas 20, do 1 ao 21. Acho que é um resuminho, né? Vamos ver. Enquanto Jesus estava ensinando no templo, chegaram junto dele os principais sacerdotes e anciãos do povo. Esses homens estavam no templo, todos tentando encontrar algo de errado em Jesus para poderem prendê-lo e matá-lo. Eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. E continuavam o seu trabalho ensinando, mas Jesus continuava o seu trabalho ensinando e curando as pessoas onde ele andava. Então, como eu falei, Jesus, ele continuava curando, mesmo que os sacerdotes estavam lá querendo sempre acusá-lo de alguma coisa, fazer algo para que Jesus fosse preso. Essa era a intenção deles. Eles queriam de alguma forma acusar Jesus. Aí a gente pensa, então por que eles não pegavam Jesus lá e pronto, né? Por quê? Porque o povo era muita gente. E aí eles não queriam confusão, né? E todo aquele povo adorava muito Jesus, né? Isso. Então eles iam ficar muito bravos. Exatamente. Então ia criar muita confusão. Então eles precisavam tramar alguma coisa. E aí naquela passagem que a Elo falou, que ela falou um resuminho lá, que está em Lucas 20, eu vou ler um pedacinho, porque acontece ali um diálogo muito interessante. Por quê? Porque os sacerdotes, eles vão lá até Jesus, né? Então eles vão até Jesus e vão conversar com ele. Então Jesus, né, tá aqui e aí esses sacerdotes e os senhores Estão vão lá conversando conversar e fazendo com ele. perguntas para Jesus, tentando encontrar algo de errado, né?
Para eles poderem ter uma desculpa para matá-lo ou até prendê-lo, ou alguma coisa assim. Isso. E aí no texto fala assim, ó, aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobreveio os principais sacerdotes e escribas, juntamente com os anciões. E argumentaram neste tempo, diziam, né? Com que autoridade faz essas coisas? Então eles perguntavam, você vem em nome de quem? Né? Era isso que eles queriam fazer. Ou quem te deu essa autoridade? Respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta. Jesus, ele é de uma sabedoria imensa. Então, ele sabia a intenção do coração deles, né? Como ele sabe a intenção do nosso coração. Mesmo que a gente não fale tudo que a gente quer falar, Jesus sabe o que está no nosso coração. Então, às vezes, as pessoas acham que estão enganando os outros, né? Mas, na verdade, elas estão tentando se enganar, porque Deus, ele nos conhece. Então, Jesus sabia qual que era a intenção deles e o que eles queriam, né? Então, Jesus, aí ele vem e faz uma pergunta, né? Ele falou para eles, né? Também vou fazer uma pergunta. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Bom, esse João, ele veio antes de Jesus, anunciando ele, e o povo amava João, né? João Batista. Ele era um profeta, e todo o povo reconhecia ele como profeta. Então, por que Jesus fez essa pergunta para eles? E aí eles vão e começam a razoar lá e conversar entre eles, né? Aí eles falam, se dissermos que é do céu, ele dirá, por que não acreditastes nele? Né? Por que você também não acreditou nele? Porque ele falou de Jesus, certo? Se a gente fala que é do céu, daí a gente já tá falando que a gente acredita nele. Daí o povo, né, a gente não vai ter como tirar ele daqui, aí pronto mesmo que ele vai ser rei, Todos os né? nossos argumentos, né? Mas aí eles falam, mas se a gente disser que é do homem, o povo todo vai se irritar contra a gente. Vão poder até apedrejar a gente. Porque eles são convictos que João era um profeta. Então, por fim, responderam que não sabiam. Então, eles também preferiram não falar nada. Então, Jesus replicou, pois nem eu vos digo em que autoridade faço essas coisas. Por quê? Porque eles já sabiam. Né? E Jesus continua ensinando o povo e ele fala de forma figurada algumas coisas, né? E eles começaram, aí os sacerdotes ficaram mais nervosos ainda, porque tudo que Jesus falava, ele sabia que eles estavam falando dele, da intenção do coração deles, que era o quê? Matar Jesus. Né? Então, Jesus faz algumas comparações e aí eles ficam mais bravos porque eles não conseguiam, né, alguma forma de prender Jesus, de fazer com que o povo se voltasse contra Jesus, aquele povo que estava ali em Jerusalém naquele momento. Mas Jesus, ele estava muito tranquilo, né? Porque ele sabia da missão dele, que ali naquele momento começava-se uma trama maior, né? Algo maior estava acontecendo. Mas Jesus também sabia para que ele veio, né? Ele veio para algo maior também, né? Jesus veio para nos dar a vida. E ali era uma parte do caminho. E para isso acontecer, né, infelizmente, aqueles que deveriam ter recebido Jesus não receberam, que eram os grandes religiosos da época. Mas Jesus falou, eu vim para aqueles que precisam de ajuda, né, aqueles que têm um coração. E as pessoas que o recebeu, ele fez dele, né, que era aquele povo. Então a esses ele ia salvar, né? Mas o povo não tinha ideia do que ia acontecer, né? E aí, amanhã, a gente vai falar o que foi a maior trama que aconteceu, que fez com que, de fato, Jesus fosse para o maior sofrimento da vida dele, né, aqui na Terra. A gente vai ver o que eles estavam tramando para levar Jesus, para matar Jesus, né? Sim. E aí a gente vai ter algumas surpresas, né? Várias coisas ainda vão acontecer até a nossa Páscoa, tá bom? Hoje, essa foi a nossa história de hoje. Amanhã a gente conta que trama foi essa. Combinado? Até amanhã. Tchau!